Desde isso, pô, eu sou grato pra caramba ao Cariano, o Júlio e o Maurício. Ângelo Classic comentou sobre e muito mais. O link do podcast completo está na descrição. Ô, Ângelo, e como que você conseguiu ter quando que você conseguiu ter essa noção de que não bastava ser somente atleta? Você precisaria também ser, você é a sua própria empresa, né? Se você não se mostrar ali, não se portar de uma forma correta, né? Se vestir direito, falar direito, correr atrás de estudar, de mostrar uma outra realidade, eu acho que o atleta ele precisa ter essa noção. Quando que foi que você conseguiu entender isso? Falou, cara, não basta só treinar, fazer dieta e comer. Precisa de outra coisa. Graças a Deus foi bem no início, porque eu sempre me falaram que eu sempre tive uma genética muito avantajada. Porque desde quando eu comecei a treinar, eu tive resultados. A maioria da academia que eu treinava achava que eu tomava alguma coisa. E realmente eu não tomava. Depois que eu virei atleta, que eu comecei a postar, tanto que eu dei um boom no Instagram em 2021, foi quando, para a minha primeira competição, o Thiago morava na Bahia, ele veio lá pra Uberlândia ficar comigo 2 semanas do campeonato. Desde quando ele veio, eu falei pra galera que me acompanhava, eu tinha 1.700 seguidores, eu falei, vou postar tudo da preparação. Postava os treinos, a comida e as poses que eu fazia, todo dia. E via que, tipo assim, quanto mais sério eu levava aquela parada, mais me respeitavam e me identificavam como atleta. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim, eu tenho que fazer igual os caras fazem. Os caras não erram, os caras fazem tudo certo, então os caras fez tudo certo e chegou lá, tenho que pelo menos me espelhar neles e fazer tudo certo pra chegar lá. Conforme eu fui ganhando os campeonatos, assim, eu tenho que fazer o inglês. Eu preciso fazer o inglês. Enrolei. Só fui começar isso ano passado, deveria ter começado antes. Mas eu já pensava em fazer inglês desde 2022. Quando eu comecei a ser atleta, eu falei assim. Porque quando eu comecei, o primeiro campeonato eu ganhei tudo. Estreantes, Novice, Open Overall. Fui pro Nacional, aí eu fiquei em quinto, tanto que eu competi até com o Hugo. Foi o primeiro Nacional que eu fui, fiquei em quinto na Open e quinto na Novice. Falei, eu dou certo pra essa coisa. Tem que melhorar como atleta. Fui competir. Ganhei a maioria dos campeonatos que eu fui em 2022, bati na trave 2 vezes pra virar profissional. Falei, eu tenho que estar em São Paulo, porque é lá que as coisas viram. Eu tenho que estar lá, para as coisas acontecer. Hoje eu vejo que, tipo, tanto faz você estar em qualquer lugar, se você for bom naquilo que você faz, você vai ter destaque. Mas querendo ou não, São Paulo vai te dar mais visibilidade. Porque toda academia que você vai aqui, pô, uma Iron, algum CT, vai ter alguém, tipo assim, famoso que pode te ver, pode querer gravar alguma coisa com você. Então, querendo ou não, aqui as coisas giram mais rápido do que você ficar no interior. E quando eu fiz esse campeonato de 2023, eu falei, primeira vez que eu vim pra São Paulo foi em 2022, eu falei, eu tenho que vir morar aqui. Coloquei como meta. Bateu 2023, acabei o ano, mudei. Com a cara e com a coragem. Não tinha estabilização. Eu acho que quando você pensa demais, espera tudo tá perfeito pra mudar, não rola. Eu vim na cara e na coragem. Você chegou a conversar com alguém? Não, eu virei profissional, fui contratado pela Max, assim, eu tenho que ir. Fui. Eu e minha mãe com 10 mochilas nas costas de mudança. Entrou no apartamento, não tinha nada. Tinha um fogão e um forno. Tinha os móveis planejados, mas não tinha mais nada. Primeira noite eu e minha mãe dormimos no chão. Ele forrou lá com as roupas lá e deitou no chão. No outro dia nós acordou, comprou uma cama. E a geladeira eu tinha comprado antes, só que foi chegar uma semana depois. Isso era o que eu tinha. Eu fiquei sem sofá 3 meses, máquina de lavar. Eu mudei em dezembro de 23. Eu fui ter máquina de lavar em agosto de 24. Tanto que eu levava minhas roupas todo dia, porque o Thiago ia treinar comigo no CT da Max, eu levava as roupas pra ele toda semana, ele lavava e trazia outra semana pra mim. Foi praticamente isso. Então eu não esperei ter uma situação favorável pra ir. Pulei na barca, velho. E você só continua quando você sustenta a parada que você entra. Sacou? Certo. Aí você chegou aqui, em São Paulo. A partir daí, como que qual foi o seu planejamento dali pra frente? Você falou assim, cara, agora, porque quando você tá num ambiente confortável, você acaba ficando cômodo, né? Tipo, você tava na sua cidade, né? Você conhecia todo mundo, né? Aonde você ia, se eu quero ir ali em BH, no centro e tal, eu conheço. Você tá no seu ambiente. A partir do momento que você sai daquilo ali, e isso um choque de realidade bem grande. É um choque de realidade, você não conhece nada. E outra,
você precisa se mexer, porque financeiramente você tem agora vários compromissos, né? Exato. Então, quando você sai da zona de conforto, aquilo ali começa a te impulsionar. Por onde que você começou, o que você fez, conta essa história pra galera, porque você, como você disse, você pulou do barco, sem saber praticamente nadar. Sim. Chegou aqui com a cara e com a coragem e falou assim, meu, agora eu tenho que me reinventar e o que eu fiz? Quando eu vim pra cá, o que fez, tipo assim, eu acho que, isso é uma frase que eu levo pra mim, não sei onde que eu vi ela, que é assim, o garoto deixa de ser garoto e passa a ser homem quando ele percebe que ninguém vem salvar ele. Quando eu mudei pra cá, eu sempre tive uma família que sempre me ajudou, desde o início, tipo assim, sempre me apoiou nos meus sonhos, tudo que eu ia fazer. Nunca faltou nada em casa, mas a gente não é uma família rica. Nunca foi. Então, quando eu vim pra cá, o que me sustentou aqui, foi assim, velho, eu tô aqui, já assinei o contrato de aluguel. Então, se eu ficar aqui ou se eu voltar, eu vou ter que pagar aluguel aqui pelo menos por um ano. Vou ter que ficar. Comecei a dar os trampos de pose. Passei o ano de 2024 inteiro com a corda no pescoço. Eu recebi um salário de 1.500 de uma empresa. Meu aluguel era de 2 e tanto. Então, eu precisava de mais 600, 700 reais pra pagar o aluguel. Só pra isso. Eu tinha 1.500 fixo. Fora nem pensando em fora dieta, internet, dieta, beleza. As aulas de pose. O ano inteiro pagando cartão de crédito com a corda no pescoço. Eu não soltei a corda em nenhum momento. Mas foi o ano inteiro, se eu passava o mês, pagava, não sobrava nada. O mês inteiro no cartão. Pagava o mês inteiro, nada. Tanto que foi o 2024 inteiro assim. Como eu era filho único, quando eu vim pra cá, eu senti muito baque de estar sozinho. Tinha o Thiago, que é meu treinador e é que nem meu irmão, porque antes da gente ser atleta e treinador, a gente era muito amigo. Só que ele morava um pouco longe de mim e eu não via ele todo dia. Então, era só eu ali, mais ou menos. Então, esse baque de ficar longe de família eu senti bastante. Só que com o tempo eu fui sustentando, hoje eu aprendi a gostar de ficar na solitude. Eu gosto de estar sozinho, morar sozinho. Quando eu vou pra casa da minha mãe, eu gosto de estar lá, mas fico doido pra voltar também. Eu já acostumei com a rotina de cá. Então 2024 inteiro foi nessa pressão absurda, sabendo se ia dar certo, se não ia. Como a gente fica em off, a gente fica um pouco mais apagado. E na época eu não tava postando tanto, porque eu tava um pouco desanimado com isso. Beleza. Depois eu rompi o contrato com a Max. Rompi não, eu não renovei. A Max não quis renovar no meio do ano de 2024. Aí fiquei o resto do ano todo sem patrocínio. Em 2025, em 2024, no final do ano assim, eu fui dar uma aula pro Gnomo lá no Centro do Cariani de Pose. Quando eu fui entrado pela Max, quem me contratou foi o Cariani. Só que aí depois ele saiu, acabou que eu fiquei e não deu certo. Quando o Cariani me viu lá, eu falei assim, pô, a gente gosta muito de você, que aqui é sua casa, pode vir. Desde isso, pô, eu sou grato pra caramba ao Cariani, o Júlio e o Maurício, por ter sempre abrido a porta do CT dele pra me treinar. Então, ele falou assim, pode vir pra cá quando você quiser. Foi lá, registrou minha facial, a casa é sua. Como eu morava perto do CT da Max pra ficar perto de treinar lá, e eu não tava mais lá, eu mudei mais pra cá, mais pra cima, perto do CT do Cariani. Quando eu mudei pra lá, eu faço terapia, mandei mensagem pro meu terapeuta, que eu falei assim, mano, tô meio mal, pô, tô meio fudido, não tenho grana, tá? Eu falei assim, ó, vou te mandar uns vídeos, assista os vídeos e comece a agir amanhã. Passou o dia, eu não assisti. No outro dia ele me mandou mensagem cedo. Você assistiu os vídeos? Se sim, por que não começou? Se não, depois não vem reclamar pra mim que você tá um fudido. Isso foi um tapa muito seco na minha cara. Caraca. Ser cobrado desse jeito assim, foi um tapa muito seco. Se eu conto essa história pra todo mundo, falo pra ele que, tipo assim, a maioria do sucesso que eu teve ano passado foi por conta desse tapa na cara. E uma que, sem te interromper, mas fazendo um contraponto, ele te passou os vídeos, mas ele se preocupou com você. Sim, porque sim. no outro dia ele te mandou Sim, mensagem. sim. Se fosse qualquer outro profissional visando somente o monetário, ele te mandou o vídeo e você assistiu bem. Se você não assistiu, o problema é seu. E ele tinha falado pra mim, mano, você é muito bom, você sabe as coisas. Comece a postar que as coisas vão dar certo. Aí um vídeo ele explicando como é que guiar melhor a sua rede social lá, explicando. Desde esse dia que ele me deu o tapa na cara lá, eu fui assistir tudo. E desse dia em diante, até o final do ano passado, no começo do ano passado, até o final, eu postei todos os dias conteúdo de pose. Tinha dia que eu postava 3, 4 vezes no dia. Tanto que aí eu saí, tipo assim, na época que eu comecei a fazer, eu tava com 25, 26 mil seguidores. Fechei o ano com 103 mil seguidores. Postando. Comecei a postar.
melhorei minha consultoria de pose, começou a entrar mais dinheiro, e foi. Hoje, graças a Deus, foi desde quando eu caí do cavalo a primeira vez, bem quando eu comecei a carreira, eu falei assim, eu não quero depender de patrocínio, financeiramente. Eu tenho meus patrocínios que eu sou muito grato, mas se um dia a gente não tiver mais, eu tenho o meu dinheiro que só depende de mim. Né? Sim. Comecei a dar as aulas, as coisas começaram a melhorar, começou a vir mais patrocínio, tipo assim, antes de eu fechar com a Integral, tinha fechado com a G-Pharma, eu já tava com a Alander já também há muito tempo, desde quando eu virei profissional, a Alander foi uma das que mais me ajudaram também. E depois entrou a Hux, que foi o Chicória também que me chamou, teve o apoio dele, tanto que quem fez a ponte pra mim entrar na Integral foi o Chicória. Ele que trocou uma ideia com o Donaire e falou, mano, vem aqui que eu vou dar um jeito dele te ver. Aí eu fui treinar lá um dia, o Donaire pediu pra me pousar lá e ver, gostou, e em Curitiba a gente conversou. Mas a virada de chave realmente pra mim, tipo assim, pra realmente mudar, foi o tapa na cara do meu terapeuta. Foi ali que eu falei assim, velho, não posso ser tão vagabundo assim pra um cara vir me cobrar e eu não ter atitude de homem, eu vou ter que fazer, porque eu falei que ia fazer e vacilei um dia. E foi. Porque quando você tá ferrado, cara, você só tem duas alternativas. Continuar ferrado ou falar assim, ou vou ter que... Aí outra coisa também que me ajudou bastante, eu sempre fui um cara católico, apostólico romano, né, temente a Deus. Só que em 2024, por eu ter passado por umas coisas pessoais, eu dei uma desanimada na fé. Eu fiquei um pouco afastado. Aí quando eu mudei pra segundo AP de perto do Cariani, teve um dia que eu saí de noite não, era umas 6 horas da tarde, pra fazer um cardio. Achei uma igreja que ficava 3 horas assim, eu vou passar ali e perguntar que hora é a missa, que semana que vem eu venho. Aí eu passei e perguntou, falei, não, vai começar aqui agora, a moça me entregou um papel, eu entrei. Aí desde aquele dia também, todo domingo eu fui. E mudou pra caramba. Quando você se entrega assim pra Deus, mesmo sem entender os planos dele pra você, as coisas dão certo. Isso foi uma coisa que eu aprendi, antes que eu não sabia, que a gente não sabe qual que é o plano de Deus pra gente, mas mesmo você não sabendo, você tem que entregar e confiar, porque ele sabe o que é melhor pra você. Então mesmo quando eu tava fudido lá, eu ia lá, agradecia, falava assim, me usa como seu instrumento e faça a sua vontade, que eu estou aqui pra te ouvir e pra te servir. As coisas deram certo. Hoje eu não levava isso antes, depois que você aprende, você fica mais maduro, e graças a Deus eu aprendi isso, novo ainda, eu levo a igreja como compromisso todo domingo, igual eu levo a academia ao meu trabalho. Todo domingo eu tenho que estar na missa, igual toda semana eu tenho que treinar. Não é opção. Parece uma parada idiota, isso que eu vou dizer, mas você que faz terapia e deve saber muito bem disso. Quando você tá no fundo do poço e todas as vezes que você fala assim, eu tô ferrado, você se ferra mais. Sim. Você se ferra mais. Mas a partir do momento que você vira a chave e começa a mandar uma informação ali pro seu subconsciente de que você está naquela situação, você não é. Eu estou ferrado, eu não sou um ferrado. Exato. Entendeu? E você começa a agir, porque não tem outra forma. Não tem outra forma. Isso é uma coisa bacana que você tocou. Quando palavras de afirmação ajudam bastante, velho. É que você falou, você não é um ferrado, você só está. Você só está. E todo Isso momento. não quer dizer que você vai permanecer. E todo momento passa. Todo momento passa. É igual. Eu tive um momento ruim, que foi 2024 inteiro. Foi um momento mais longo, mas passa. E 2025, pra mim, foi um dos melhores anos da minha vida, em todos os sentidos possíveis. Porque a oportunidade, Ângelo, ela vem assim, ela bate a qualquer momento. Sabe aquele negócio assim que tem um trecho, você que é católico, você vai entender, que fala assim, eis que eu venho como um ladrão e não aviso a hora? Sim. A oportunidade é da mesma forma, cara. É por isso que você tem que estar pronto para quando as portas se abrirem, igual, tipo, uma coisa que eu morria, que eu tinha muito medo, eu falei assim, beleza, eu sei que eu tenho capacidade de conquistar a vaga e subir no Olímpia. Eu tenho essa capacidade, eu sei disso, sou ciente. Mas eu morria de medo de um dia chegar lá, conversar com alguém, ou os caras me chamar para um podcast lá, e eu não saber falar. Eu ter que esperar alguém conversar comigo e eu ficar igual com cara de tacho. Isso é um medo que eu tinha muito. Tanto que ano passado, as minhas aulas de inglês, eu falei assim, pô, eu quero aprender mais o vocabulário que eu vou usar lá. Quando o Huff diz eu veio pra cá, eu falei assim, pô, quero aprender algumas coisas pra mim poder conversar com ele. Então eu fui treinando as coisas que eu ia usar pro momento. Entendeu? Eu me preocupo com isso, porque tipo, você é aquilo que você mostra. Por exemplo,
troquei ideia aqui esse sentido com um amigo meu, que ele falou que queria mudar um pouco o nicho dele. Que ele fazia aquelas muitas gracinhas e ele era atleta e ele não queria ser reconhecido por isso. Eu falei, mano, respeito, pra você ter respeito diante do meio que você tá, das pessoas que você tem que se mostrar uma pessoa respeitosa. A autoridade Então, a autoridade se constrói. Então era isso que eu queria mostrar. Pô, um atleta hoje que se importa com se ele vai falar inglês bem ou não, se ele tá preocupado com o som dele ou não, se ele é uma pessoa temente a Deus, isso tudo importa. Porque quando você se torna uma figura pública, todo mundo tá. A qualquer momento tem gente te olhando, velho. Toda hora tá alguém te olhando. E a internet é um ambiente assim que ela é o único lugar que não tem como você mentir, né, cara? Exato. E se você mentiu Exato. uma hora, alguém te conhece. Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Não tem como. Principalmente ali, a uma hora alguém te conhece. Ah, isso aqui não é verdade, ó, é isso aí. Aí na hora que a máscara cai, aí pra você reconstruir é difícil. Você tem que construir a sua imagem de acordo com o que você é, velho. Tem público pra todo mundo. Com certeza. E quando você cria um vínculo com o seu público, assim, é muito bom porque eles vão te apoiar em todo momento que você tiver. Vai ser o público que te apoia vai ser aquele que vai comprar no seu cupom, vai ser aquele que vai brigar com os caras que vai falar mal de você nos comentários de poxa, os caras que vai botar a cara pra falar que o cara é um merda, que não vai deixar falar mal de você enquanto você não puder. Você cria uma comunidade, você cria um vínculo, né? Os caras, você sente parte, Toda vez que eles me mandam mensagem, como é muito, eu tento sempre responder. Todo dia eu olho as mensagens solicitadas, tento responder todo mundo. Quando abro caixinha, eu tento responder todo mundo. Então, você criar um vínculo com o seu público é muito importante. Tem que ter.